A casa mais assombrada da China. O mistério de Shawnee número 81, casa que aterroriza Pequim. Dizem que no coração de Pequim existe uma casa tão amaldiçoada que até mesmo a polícia evita entrar nela depois do anoitecer. Uma mansão esquecida entre ruas movimentadas, cercada por prédios modernos e milhões de pessoas, e ainda assim, isolada como se o próprio mundo a rejeitasse. Durante décadas, moradores juraram ouvir gritos vindo de suas janelas vazias. Visitantes relataram passos ecoando em andares desertos. Alguns disseram ter visto uma mulher parada no último andar, imóvel, observando a rua, mesmo quando a casa estava oficialmente vazia. Mas o pior de tudo não são as aparições. O pior é que pessoas entraram naquela casa e simplesmente desapareceram. Outras saíram de lá em completo estado de choque. Algumas jamais voltaram a ser as mesmas. E tudo isso gira em torno de um endereço que muitos em Pequim se recusam até hoje a mencionar em voz alta depois da meia-noite. Shawnee número 81. Conhecida por muitos como a casa mais assombrada de toda a China, essa mansão centenária carrega uma história tão perturbadora que sua própria existência parece desafiar qualquer explicação racional. Porque antes de se tornar uma lenda urbana, antes de turistas invadirem seus corredores quebrados em busca de fantasmas, antes de vídeos de paranormalidade explodirem na internet chinesa, aquele lugar já estava cercado pela morte. E para entender por que tantas pessoas acreditam que algo maligno vive dentro daquela construção, precisamos voltar no tempo. Muito antes de ser chamada de Shawnee número 81, a casa era uma elegante mansão de estilo ocidental construída no início do século XX, em um período em que Pequim começava a absorver influências arquitetônicas europeias. Sua estrutura destoava completamente das construções tradicionais ao redor. Ela parecia deslocada, estrangeira, quase como se não pertencesse àquele lugar. Alguns registros afirmam que ela teria sido construída para abrigar um oficial militar de alta patente ligado ao Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês. Outros dizem que o imóvel teria pertencido a uma importante família aristocrática ligada à elite política da época. A verdade é que sua origem exata permanece nebulosa, e essa falta de registros claros só alimentou ainda mais o mistério. Porque quando uma casa carrega tantas mortes e tantos segredos, o desaparecimento de sua história costuma ser o primeiro sinal de que alguém tentou enterrá-la junto com o passado. Mas foi durante a Guerra Civil Chinesa, nas décadas de 1940, que a mansão teria testemunhado o evento que transformaria sua história para sempre. Segundo a lenda mais famosa, um oficial de alto escalão que morava ali fugiu às pressas de Pequim quando as forças comunistas avançaram sobre a cidade. Ele teria abandonado tudo para escapar, incluindo sua própria esposa. Alguns dizem que ela ficou para trás por escolha, outros afirmam que foi deixada contra a própria vontade. Trancada, sozinha, esquecida. Durante dias, talvez semanas, ela teria permanecido naquela mansão esperando que ele voltasse, esperando ouvir passos na entrada, esperando por uma carta, por uma mensagem, por qualquer sinal de que não havia sido abandonada. Mas ninguém voltou. E então, consumida pelo desespero, pelo medo e pela completa solidão, ela teria subido até o último andar da casa, pegado uma corda e tirado a própria vida pendurada em uma das vigas do sótão. Dizem que seu corpo permaneceu ali por dias antes de ser encontrado, balançando lentamente na escuridão, rangendo com o vento que atravessava as janelas quebradas. E se isso for verdade, então aquela morte pode ter sido o início de tudo. Porque foi depois desse suposto suicídio que os relatos começaram. Primeiro vieram os vizinhos. Pessoas que juravam ouvir choros femininos ecoando pela casa durante a madrugada.
Depois vieram relatos de uma figura branca aparecendo nas janelas superiores. Uma mulher de cabelos longos, imóvel, observando a rua, como se ainda estivesse esperando alguém voltar. Mas as aparições eram apenas o começo. Com o passar dos anos, a mansão foi abandonada. Proprietários iam embora. Tentativas de reforma fracassavam. Famílias que tentavam morar ali saíam poucos meses depois. Algumas sem explicar o motivo. Outras contando histórias que fariam qualquer um perder o sono. Trabalhadores relataram ferramentas se movendo sozinhas. Portas batendo sem vento algum. Objetos mudando de lugar durante a noite. Um grupo de operários afirmou ter ouvido passos correndo no andar de cima, mesmo estando sozinhos no prédio. E quando subiram para verificar, encontraram apenas poeira, silêncio e marcas de pegadas descalças no chão coberto de sujeira. Pegadas que começavam no meio do corredor e terminavam diante de uma parede, como se quem quer que tivesse caminhado ali simplesmente tivesse desaparecido dentro do concreto. Com o tempo, Shawnee número 81 deixou de ser apenas uma casa abandonada. Tornou-se um lugar evitado. Taxistas recusavam parar em frente à mansão depois de escurecer. Moradores da região atravessavam a rua para não passar diante do portão enferrujado. Crianças eram advertidas pelos pais a nunca brincar perto dali, porque em Pequim havia um consenso silencioso. Aquela casa estava errada. Não era só velha, não era só abandonada. Havia algo profundamente errado naquele lugar. E então vieram os desaparecimentos. Ao longo das décadas, inúmeras histórias começaram a circular sobre jovens curiosos que invadiram a casa à noite e nunca mais foram vistos. Algumas dessas histórias jamais puderam ser verificadas. Outras parecem ter nascido do puro folclore urbano. Mas o número de relatos era tão grande, tão insistente, que mesmo os céticos começaram a admitir que algo estranho cercava aquela mansão. Uma das histórias mais conhecidas fala de um grupo de universitários que entrou na casa para gravar um vídeo paranormal durante os anos 1990. Segundo o boato, apenas 2 dos 4 teriam saído. Um em estado catatônico, o outro se recusando a falar sobre o que viu pelo resto da vida. Nunca houve confirmação oficial desse caso. Mas como acontece com toda boa lenda, a ausência de provas só tornou tudo mais assustador. Porque quando ninguém sabe o que aconteceu, a imaginação sempre cria algo pior. E a verdade é que não faltavam motivos para o medo crescer. Visitantes que exploraram a mansão relataram mudanças bruscas de temperatura em cômodos específicos, câmeras falhando sem explicação, baterias descarregando instantaneamente, sensação de tontura, náusea e pressão no peito ao subir para os andares superiores. Alguns afirmam que o 3º andar é o pior, o lugar onde a mulher teria morrido, onde o ar parece mais pesado, onde muitos juram ouvir uma respiração atrás de si, mesmo estando completamente sozinhos. Há relatos de pessoas que entraram céticas e saíram correndo em pânico depois de ouvirem uma voz feminina sussurrando perto de seus ouvidos. Outros falam sobre mãos invisíveis puxando roupas, cabelos, tornozelos. Um visitante chegou a afirmar que viu uma figura parada no fim do corredor. Uma mulher usando branco, com o pescoço inclinado em um ângulo impossível, como se ainda carregasse a marca da corda que a matou. E então, em 2014, a lenda explodiu nacionalmente quando foi lançado o filme de terror chinês The House That Never Dies, inspirado diretamente na reputação da mansão. O filme transformou Shawnee número 81 em um fenômeno cultural. Milhares de curiosos passaram a visitar o local. Caçadores de fantasmas, turistas, influenciadores, exploradores urbanos. Todos queriam entrar na casa mais assombrada da China. E quanto mais gente entrava, mais histórias surgiam. Alguns gravaram sons inexplicáveis. Outros registraram sombras cruzando corredores vazios.
Um vídeo particularmente famoso mostra um explorador filmando o interior da mansão quando, ao subir uma escada escura, uma porta ao fundo bate violentamente sozinha. Ele corre em pânico. A câmera cai. O vídeo termina em gritos. Céticos alegam montagem. Paranormais afirmam que é prova definitiva. Mas talvez a parte mais perturbadora de toda essa história seja que nem todo mundo acredita que o fantasma seja apenas de uma mulher abandonada. Porque existe uma segunda teoria, uma muito mais sombria. Alguns pesquisadores de lendas urbanas chinesas afirmam que Xiaonei número 81 teria sido usada em algum momento como local clandestino de rituais religiosos secretos. Outros dizem que a casa teria servido de abrigo para membros de cultos espirituais durante períodos de perseguição política. Há quem jure que símbolos estranhos já foram encontrados desenhados nas paredes internas da mansão, marcas removidas antes que pudessem ser oficialmente registradas. E se isso for verdade, então talvez o que assombra Xiaonei número 81 não seja apenas o espírito de uma mulher morta. Talvez algo tenha sido convidado para dentro daquela casa, algo que nunca mais saiu, porque muitos dos relatos mais assustadores não descrevem uma presença triste ou melancólica, mas algo agressivo, hostil, violento. Pessoas relatam sentir uma raiva inexplicável dentro da mansão, como se pensamentos sombrios fossem colocados em suas mentes, como se o lugar quisesse provocar medo, pânico, desespero. Alguns visitantes disseram ter sentido vontade repentina de se jogar das janelas superiores. Outros afirmaram ouvir vozes mandando que subissem até o sótão, repetidamente, como um chamado. E talvez seja exatamente isso que torna Xiaonei número 81 tão aterrorizante. Não é apenas a possibilidade de que haja um fantasma ali. É a sensação compartilhada por muitos que entram, de que a casa não está apenas assombrada, ela está viva, observando, esperando, chamando. E segundo quem conhece sua história, ela ainda não terminou. Mas se existe algo ainda mais perturbador do que as lendas sobre Xiaonei número 81, é o fato de que muitas pessoas que entraram naquela mansão descrevem exatamente a mesma sensação, antes mesmo de saber qualquer coisa sobre sua história. Uma pressão no peito, um aperto na garganta, um desconforto tão intenso que parece surgir do nada no instante em que cruzam a entrada principal. Como se o próprio ar lá dentro fosse diferente, mais pesado, mais frio, mais denso. Alguns dizem que respirar ali dentro é como puxar ar de um túmulo. E talvez isso explique por que tantos visitantes relatam a mesma experiência. A sensação de que, assim que entram, algo percebe sua presença. Não importa quantas pessoas estejam no grupo. Não importa se é dia ou noite. Não importa se entraram rindo, zombando, desacreditando. A partir do momento em que atravessam aquela porta, o clima muda. O silêncio se torna absoluto. E mesmo em grupo, todos sentem a mesma coisa. Como se não estivessem sozinhos. Exploradores urbanos que filmaram o interior da casa frequentemente descrevem um fenômeno estranho. Enquanto caminham pelos corredores deteriorados, tudo parece normal, até que chegam perto da escadaria que leva ao último andar. É ali que muitos dizem que o medo se torna quase físico. As pernas ficam pesadas, a respiração acelera. Alguns simplesmente se recusam a subir, dominados por um pavor irracional que não conseguem explicar. Um homem que participou de uma exploração clandestina descreveu aquilo da seguinte forma: era como se cada degrau me dissesse para não continuar, como se alguma coisa lá em cima soubesse que eu estava chegando e estivesse esperando. E mesmo assim, muitos continuam subindo, porque a curiosidade humana sempre vence o instinto de sobrevivência. Pelo menos, até ser tarde demais. No terceiro andar, onde supostamente a mulher abandonada teria tirado a própria vida, a atmosfera muda drasticamente. Há quem diga que a temperatura ali despenca sem motivo.
Outros afirmam que sons inexplicáveis começam a surgir. Passos lentos acima da cabeça, mesmo não existindo outro andar acessível. Arranhões dentro das paredes, batidas ritmadas em portas fechadas. E então há o quarto do fundo. O cômodo mais temido da mansão. Pequeno, escuro, quase sem luz natural. O lugar onde muitos acreditam que o suicídio aconteceu. Pessoas que entram ali relatam sentir tontura imediata, náusea, pressão na nuca, uma sensação esmagadora de tristeza e desespero. Alguns saem chorando sem entender por quê. Outros relatam algo pior. Ouvir uma mulher sussurrando, não palavras claras, apenas murmúrios, como alguém chorando, bem ao lado do ouvido. Um explorador afirmou que, ao entrar naquele quarto, sua câmera desligou instantaneamente. Quando conseguiu ligá-la novamente, segundos depois, havia uma fotografia no cartão de memória que ele jura não ter tirado. A imagem de uma figura branca borrada parada no canto do cômodo. A fotografia circulou por fóruns paranormais durante anos. Céticos dizem que era reflexo de luz, manipulação digital, pareidolia. Mas o homem que a registrou nunca mais voltou a casa. E não foi o único. Com a popularização da internet na China, fóruns começaram a se encher de testemunhos de pessoas que visitaram Caonei número 81 e saíram convencidas de que algo sobrenatural habita o local. Um dos relatos mais famosos veio de uma jovem que entrou na mansão com amigos durante a madrugada. Segundo ela, enquanto o grupo explorava o segundo andar, ouviu-se claramente o som de alguém correndo acima deles. Pensando que fosse outro invasor, decidiram subir. Mas quando chegaram ao último andar, não havia ninguém. Apenas o som de algo arrastando lentamente pelo corredor escuro. Eles começaram a filmar, e então ouviram uma batida violenta atrás de si. A porta pela qual haviam entrado acabara de se fechar sozinha, trancada. O grupo entrou em pânico. Gritaram, empurraram a porta. Nada. E então, segundo o relato, ouviram passos se aproximando lentamente do outro lado do corredor. Não passos humanos correndo, não pressa, apenas algo andando devagar, deliberadamente, como se soubesse que eles não tinham para onde fugir. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta e escapar escada abaixo, uma das garotas desmaiou ainda na rua. Ela teria permanecido em choque por horas, repetindo apenas uma frase. Ela estava atrás de nós, mas mesmo entre tantos relatos assustadores, existe um episódio que muitos consideram o mais sinistro de todos. Durante uma exploração feita por um pequeno grupo de streamers locais, um deles decidiu se separar dos demais para gravar sozinho o sótão da casa. A transmissão continuou por alguns minutos enquanto ele ria e fazia piadas, até que sua voz mudou completamente. Ele parou de falar. Ficou imóvel olhando para um ponto fora da câmera. Depois sussurrou. Vocês estão vendo isso? O chat explodiu. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o vídeo começou a falhar violentamente. A imagem congelou, o áudio distorceu, e a transmissão caiu. Seus amigos o encontraram minutos depois sentado no chão do sótão, tremendo incontrolavelmente, encarando a parede. Segundo relatos, ele nunca revelou o que viu, e teria abandonado completamente a produção de conteúdo online pouco tempo depois. Histórias como essa ajudaram a consolidar a reputação da casa como muito mais do que uma simples lenda urbana. Porque quando dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas relatam experiências semelhantes dentro do mesmo local, até os mais céticos começam a se perguntar se tudo pode realmente ser coincidência. Claro, existem explicações racionais. Especialistas apontam que casas antigas e abandonadas podem gerar sons estranhos devido à dilatação da madeira, vento atravessando estruturas quebradas e acústica irregular. Mofo tóxico e fungos poderiam causar tontura, paranoia e alucinações leves.
Campos eletromagnéticos gerados por instalações antigas podem produzir sensação de desconforto em algumas pessoas. Tudo isso é plausível. Tudo isso faz sentido, até certo ponto. Porque nenhuma dessas explicações responde por que tantas pessoas afirmam ver a mesma figura. A mulher de branco, sempre descrita de forma quase idêntica. Alta, magra, cabelos longos cobrindo parcialmente o rosto. Vestido claro antigo. Pescoço torto demais para ser natural. Às vezes parada na escadaria. Às vezes refletida em janelas. Às vezes no fim do corredor, apenas observando. E alguns dizem que, se você a vê, já é tarde demais. Há uma superstição local segundo a qual quem encontra a mulher de Caonei número 80 e um cara a cara leva parte da casa consigo quando vai embora. Não fisicamente, mas espiritualmente, como se algo se prendesse à pessoa, como se o espírito a seguisse. Relatos de visitantes afirmam que estranhos acontecimentos continuaram após deixarem a mansão. Pesadelos recorrentes com uma mulher enforcada balançando no escuro, objetos mudando de lugar em casa, vozes sussurrando durante a madrugada, sombras observando do canto do quarto. Coincidência? Trauma psicológico? Sugestão induzida pelo medo? Talvez. Ou talvez algumas portas, uma vez abertas, nunca se fechem completamente. O mais assustador é que o governo e os proprietários do imóvel tentaram diversas vezes restringir o acesso à mansão. Portões foram reforçados, entradas lacradas, cercas instaladas, segurança contratada em determinados períodos. E ainda assim, pessoas continuam encontrando maneiras de entrar, como se a casa atraísse curiosos de forma irresistível. Como se todos quisessem provar a si mesmos que não existe nada ali. E muitos saem sem conseguir mais repetir isso. Porque a verdadeira força de Caonei número 81 não está apenas em sua aparência decadente ou em suas histórias macabras. Está no fato de que, mesmo após mais de um século, mesmo cercada por modernidade, trânsito, tecnologia e milhões de habitantes, aquela casa continua intacta em sua reputação, intocada pelo tempo, como uma ferida aberta no centro de uma das maiores cidades do planeta. Um lembrete de que existem lugares que o progresso não consegue purificar. Lugares onde algo permanece, esperando. E segundo os moradores mais antigos da região, a atividade na mansão piora quando chove. Dizem que nas noites de tempestade as luzes de casas vizinhas piscam inexplicavelmente. Que gritos podem ser ouvidos acima do som da chuva. Que uma silhueta branca aparece frequentemente na janela superior, imóvel contra os relâmpagos, observando a rua encharcada abaixo, como se revivesse, noite após noite, os últimos momentos de sua vida. Ou talvez sua morte tenha sido apenas o começo. Mas existe um detalhe sobre Caonei número 81 que torna toda essa história ainda mais perturbadora. Porque para muitos pesquisadores e moradores locais, a lenda da mulher enforcada pode não ser a verdadeira origem da assombração. Pode ser apenas a face mais visível de algo muito mais antigo. E muito pior. Alguns historiadores urbanos afirmam que o terreno onde a mansão foi construída já carregava uma reputação sombria antes mesmo de sua fundação. Há relatos fragmentados e tradições orais, sugerindo que aquela área de Pequim teria sido usada séculos antes para sepultamentos informais durante períodos de guerra, fome e epidemias. Corpos enterrados às pressas, túmulos sem marca, mortos sem nome. Se isso for verdade, então a casa pode ter sido erguida sobre solo profanado, sobre restos humanos esquecidos, sobre um lugar onde a morte já havia criado raízes muito antes da primeira parede ser levantada. E em muitas tradições espirituais chinesas, construir sobre os mortos sem respeito aos rituais adequados não é apenas má sorte, é um convite ao desastre. Há quem diga que a mansão nunca deveria ter existido, que desde o momento em que seus alicerces tocaram aquele chão, algo começou a despertar,
Isso explicaria por que a história de tragédia ligada ao local parece nunca terminar. Muito além da lenda da esposa abandonada, documentos e rumores apontam para uma sequência incomum de eventos trágicos envolvendo pessoas associadas à propriedade. Proprietários que faliram repentinamente, moradores adoecendo sem causa clara, trabalhadores feridos em acidentes absurdos durante reformas, visitantes sofrendo crises de pânico, colapsos nervosos e episódios dissociativos após passarem tempo demais no interior da casa. Um ex-vigia contratado para monitorar o local durante um período de reformas teria abandonado o emprego depois de apenas 3 noites. Segundo o relato atribuído a ele, todas as madrugadas, às 3 horas em ponto, ele ouvia alguém andando lentamente no andar de cima. Sempre o mesmo padrão. Passos começando no fundo do corredor, caminhando até a escada e parando exatamente acima de sua cabeça. Na 3ª noite, cansado de viver aterrorizado, decidiu subir armado com uma lanterna. Não encontrou ninguém, mas no instante em que se virou para descer, ouviu uma voz feminina atrás de si sussurrando uma única palavra em seu ouvido. Ele largou a lanterna, correu escada abaixo e nunca mais voltou. Jamais revelou publicamente qual palavra ouviu. Alguns acreditam que ele sequer conseguiu, porque depois daquele incidente, segundo boatos locais, o homem teria se recusado a falar sobre o caso pelo resto da vida. E quanto mais essas histórias se espalhavam, mais Shawnee número 81 se transformava em algo além de um local assombrado. Tornava-se um símbolo, uma espécie de epicentro do sobrenatural moderno na China. Um lugar que até os mais céticos visitavam para provar que não tinham medo, e muitas vezes saíam em silêncio. Porque existe algo profundamente inquietante naquela mansão que vai além de qualquer fantasma tradicional. Quem estuda fenômenos paranormais costuma dizer que locais assombrados carregam impressões emocionais, ecos de eventos traumáticos gravados no ambiente, repetindo-se como uma gravação espiritual. Mas Shawnee número 81 não parece funcionar assim. Os relatos não descrevem apenas ecos passivos do passado, descrevem interação, intenção, resposta. Como se a entidade ali dentro percebesse quando alguém entra, como se observasse, como se escolhesse quando se manifestar e para quem. Uma mulher que visitou a casa com amigos contou que, ao zombar da lenda no interior do 3º andar, sentiu algo puxar seu cabelo com tanta força que caiu no chão. Nenhum dos amigos estava perto dela. Outro visitante afirmou que começou a rir enquanto filmava uma janela onde supostamente a aparição costumava surgir. E segundos depois, foi atingido por um pedaço de madeira que despencou do teto a centímetros de sua cabeça. Coincidências? Talvez. Mas entre os frequentadores mais supersticiosos da região, existe uma regra não escrita. Nunca provoque a casa. Nunca ria dela. Nunca chame por aquilo que vive lá dentro. Porque muitos acreditam que Shawnee número 81 responde quando é desafiada. E talvez o caso mais aterrorizante ligado a essa crença seja o de um jovem estudante universitário que teria decidido passar a noite sozinho na mansão para provar que todas as histórias eram falsas. Ele levou uma câmera, uma lanterna, água e anunciou para amigos que gravaria sua experiência até o amanhecer. No início da noite, mensagens enviadas por ele descreviam apenas rangidos e um ambiente desconfortável. À meia-noite, as mensagens ficaram mais estranhas. Ele dizia estar ouvindo alguém andando no andar de cima. À 1h13 da manhã mandou um áudio curto. Tem alguém aqui comigo? Depois disso, silêncio. Quando amigos preocupados entraram em contato sem resposta e decidiram procurá-lo na manhã seguinte, encontraram seus equipamentos espalhados pelo 3º andar. A câmera quebrada, a lanterna caída, a mochila aberta. Mas o estudante não estava lá. Seu desaparecimento jamais foi oficialmente conectado à casa.
E muitos sequer acreditam que essa história seja verdadeira. Pode ser apenas mais uma lenda urbana adicionada ao mito. Mas o fato de que tantas histórias assim existem e continuam surgindo é precisamente o que mantém Shawnee número 81 viva no imaginário coletivo. Porque com o tempo, aquela mansão deixou de ser apenas um lugar. Tornou-se uma entidade em si. Uma narrativa em constante crescimento. Um pesadelo arquitetônico alimentado por cada novo visitante aterrorizado. Cada novo vídeo inexplicável. Cada novo sussurro vindo de suas janelas vazias. Ainda hoje, pessoas que passam pelo endereço durante a noite juram sentir algo errado antes mesmo de olhar para o prédio. Um silêncio estranho ao redor. Um frio repentino. A sensação de que as sombras perto da casa são mais escuras do que deveriam ser. Moradores da região evitam comentar muito sobre ela. Alguns por ceticismo. Outros porque acreditam que falar demais atrai atenção. E talvez seja isso que mais apavora em toda essa história. O fato de que em uma era de satélites, câmeras, internet, drones, ciência moderna e vigilância constante, ainda existam lugares como esse. Lugares que resistem à explicação. Lugares onde centenas de pessoas relatam experiências semelhantes. Geração após geração. Lugares onde não importa quantas explicações lógicas sejam apresentadas, algo continua parecendo profundamente errado. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido se Shawnee número 81 é realmente assombrada. Talvez a pergunta certa seja outra. Se tudo isso é apenas imaginação coletiva, então por que tantas pessoas saem de lá com o mesmo olhar? O mesmo silêncio? O mesmo terror genuíno estampado no rosto? O que exatamente elas acreditam ter visto naquela casa? E por que tantas se recusam a contar? Talvez porque algumas experiências sejam difíceis demais de colocar em palavras. Talvez porque certos medos só fazem sentido quando você os vive. Ou talvez porque nomear aquilo que está na escuridão seja a pior coisa que alguém pode fazer. Afinal, segundo a crença popular local, a mulher de Shawnee número 81 não está apenas presa àquela casa. Ela está esperando. Esperando alguém entrar sozinho. Esperando alguém subir até o último andar. Esperando alguém olhar para o canto escuro do quarto e finalmente vê-la. Porque dizem que se isso acontecer, se seus olhos encontrarem os dela, você entenderá por que tantos fogem dali sem jamais olhar para trás. E porque alguns juram que mesmo depois de sair, uma parte de você nunca mais deixa aquela casa. Porque talvez o verdadeiro horror de Shawnee número 81 não seja morrer lá dentro. Talvez seja sair e descobrir que ela veio com você. E talvez seja isso que torna Shawnee número 81 tão aterrorizante. Não importa quantos anos passem, quantas reformas sejam prometidas, quantas explicações racionais tentem desmontar sua lenda, aquela casa continua ali, de pé, como um lembrete silencioso de que alguns lugares parecem rejeitar a lógica, desafiar a razão e guardar dentro de suas paredes algo que jamais deveria ter permanecido neste mundo. Talvez tudo não passe de histeria coletiva, lendas urbanas e o poder da sugestão, ou talvez escondida entre as ruas movimentadas de Pequim, exista realmente uma casa onde o passado se recusa a morrer. Uma casa onde uma mulher ainda espera noite após noite na janela mais alta, observando em silêncio cada pessoa que ousa passar diante de seus portões enferrujados. E se um dia você estiver em Pequim e alguém lhe disser para evitar o número 81 da Shawnee Street depois do anoitecer, talvez seja melhor ouvir, porque se as histórias forem verdadeiras, algumas portas, quando abertas, jamais se fecham novamente. E algumas casas não querem apenas ser visitadas, elas querem que você fique. Se você gostou deste mergulho sombrio em um dos lugares mais assombrados do planeta, deixe seu like porque isso ajuda o canal mais do que você imagina.
e mostra que você quer ver mais histórias reais e perturbadoras como esta por aqui. E me conta nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite sozinho dentro da Shawnee número 81? Ou nem pisaria naquela rua depois do pôr do sol? Seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Se você ainda não faz parte da comunidade do News Web Doc, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos documentários, porque toda semana trazemos casos reais, mistérios sombrios, desaparecimentos inexplicáveis e histórias que parecem saídas de um pesadelo. Mas aconteceram de verdade. E se você quer apoiar ainda mais o canal e ajudar esse trabalho a continuar crescendo, considere se tornar membro e ter acesso aos benefícios exclusivos da comunidade. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes o maior erro que alguém pode cometer é acreditar que tudo neste mundo pode ser explicado. Até o próximo vídeo.